Muito bem. Vamos continuar a nossa discussão a respeito do processo de alimentação e nutrição e tal qual nós terminamos e vimos, né, que a depender do tipo de alimento que eu utilizo, eu vou inclusive ditar o tipo de bactéria que eu vou carregar no meu intestino. E é fundamental então que nós possamos ampliar o nosso conhecimento acerca da ação probiótica de um alimento. Qual é de verdade a relação que esse conceito de probiótico pode ter com esse ser tão pequeno, tão vulnerável e tão débil, né, para a vida? Efetivamente, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar para vocês: vocês têm clareza de qual é efetivamente o efeito de um probiótico? Na realidade, muitas vezes nós somos levados na nossa vida cotidiana a adotar ações e atitudes em função do que a mídia nos faz realizar, porque o conceito de probiótico, além de ter aí todo o seu bojo científico, ele também tem uma estratégia de marketing bastante poderosa. Quem de vocês ainda não teve a oportunidade de, inclusive, assistir propagandas na televisão, tentando evidenciar que para você ser feliz e ter uma vida saudável e se sentir leve, você tem que consumir um determinado tipo de produto fermentado, porque ele vai facilitar até a produção de caca, e quem tem uma caca facilitada tem uma vida feliz. Na realidade, a ação probiótica ela tem que ser repensada. Muitas vezes nós somos levados a entrar num supermercado, comprar um determinado tipo de produto para levar para nossa casa, para que os nossos filhos consumam, quando, a bem da verdade, o efeito que nós esperaríamos que aquele alimento fermentado tivesse, poderia ser obtido com muito mais tranquilidade, com um custo muito mais baixo, né? Se nós usássemos a tradicional, velha e antiga coalhada que a nossa vovó produzia, ou que a nossa bisavó produzia. O que eu quero introduzir para vocês é que, em meio a esse conceito de probióticos, prebióticos, simbióticos, existe uma miscigenação de interesses. Interesses reais, verdadeiros, que pensam efetivamente nos benefícios para a saúde, mas interesses comerciais e econômicos também bastante pesados. Para que a gente tenha a oportunidade de separar, né, joio e trigo nesse contexto, eu os convido a refletir a respeito de alguns conceitos que são fundamentais e vão nos ajudar, de maneira importante, a estabelecer um juízo de valor acerca desse tema. Por exemplo, falar de probiótico obrigatoriamente nos remete à nossa necessidade de compreender qual é o papel de um probiótico, e 3 papéis são fundamentais. Eu não consigo pensar em probióticos se, por exemplo, eu não entender que esse alimento que eu vou consumir tenha que exercer pelo menos uma ação de antagonismo a patógenos, que vá impedir de forma efetiva que micro-organismos patogênicos se instalem no meu tubo intestinal. Ou então, se eu falo de ação probiótica, eu espero que esse alimento produza algum tipo de estímulo à resposta imunológica do meu organismo, ou até mesmo que esse alimento, em função de sua ação probiótica, seja capaz de exercer uma ação moduladora no próprio metabolismo do intestino. Diante disso, vamos tentar entender um pouco melhor qual a fronteira que separa esses conceitos, sem, insisto, aprofundar, buscar um maior aprofundamento. Nós estamos fazendo um primeiro passeio, nós estamos fazendo uma primeira incursão neste encantador mundo da biologia do leite humano. Diante dessa perspectiva, uma reflexão inicial acerca de probióticos e prebióticos é fundamental. Quando que de verdade eu vou poder considerar que um alimento tem uma ação probiótica? Tal qual está escrito nessa definição de forma bastante clara, e que eu poderia resumir para vocês dizendo basicamente o seguinte: eu vou conseguir uma ação probiótica quando esse alimento ou este suplemento alimentar, ele contiver na sua composição bactérias viáveis de origem humana, destinado ao consumo humano com o objetivo de recolonizar o hospedeiro. Por exemplo, efetivamente a ação probiótica ela tem que estar sendo exercida na relação entre
o metabolismo da bactéria e o metabolismo do meu organismo. Invariavelmente, a ação probiótica ela está diretamente relacionada àquilo que a bactéria é capaz de produzir. Ou seja, a bactéria se alimenta e, ao se alimentar, ela produz um excreta metabólico. Esse excreta metabólico é que vai efetivamente exercer uma ação probiótica. Diante disso, vejam bem que aspecto importante é esse. Essa bactéria, ela tem que ser uma bactéria do organismo humano. Por quê? Se eu isolo uma bactéria que vem do leite de vaca para trabalhar com uma ação probiótica, uma bactéria que coloniza o rúmen do bezerro, ela é muito importante para responder à necessidade funcional do bezerro e não do bebê. Então, a primeira questão fundamental é compreender que esta bactéria, ela é uma bactéria que vive obrigatoriamente em homeostase com o organismo humano. Ponto 2. Prebiótico. O que é um prebiótico? Em termos conceituais, a literatura é muito rica, né? E nós poderíamos obter conceitos como esse que está escrito aqui. Prebiótico é uma substância que estimula seletivamente o crescimento de um determinado micro-organismo. Geralmente são açúcares complexos, são oligosacarídeos, que não são digeridos no intestino, mas que servem como fator de crescimento para um grupo de micro-organismos. Resumidamente, prebiótico é aquele elemento constitutivo da composição do alimento que vai favorecer o crescimento de uma determinada bactéria. Então, prebiótico é a substância que favorece a bactéria que vai exercer a ação probiótica. Diante disso, eu tenho que introduzir um conceito muito importante para vocês, que é o conceito de simbiótico. O que é simbiótico? Simbiótico é o melhor dos mundos em termos de alimentação e nutrição. Simbiótico é aquele alimento que reúne as duas características. É aquele alimento que gera a oportunidade da ação probiótica e prebiótica ao mesmo tempo. E de que alimento nós estamos falando? Exatamente do nosso leite humano. Diante disso, eu gostaria de fazer e tecer algumas considerações com vocês. Não vou aprofundar, insisto sempre nisso, neste primeiro momento, o nosso conhecimento acerca de características desejáveis das bactérias probióticas, mas minimamente eu me sinto na obrigação de tecer alguns comentários que são muito importantes. Por exemplo, uma importante empresa que produz alimentos destinados ao consumo infantil dispõe de um poderoso sistema de informação, poderoso no sentido de ter um grande alcance social, e ela veicula algumas informações acerca de seus produtos e diz que um determinado alimento, ele é tão potente, mas tão potente, mas tão potente, que eles conseguem recuperar nas fezes cerca de 95 a 99% da quantidade de bactérias supostamente probióticas que são ingeridas pelas crianças que consomem esse alimento. E aí uma pergunta que nós temos que fazer que é absolutamente fundamental. Essas bactérias são recuperadas de que forma? Eu comentei para vocês há instantes atrás que a bactéria em si, ela não exerce per si a ação probiótica. Ela se vale dos nutrientes que estão no tubo intestinal, que resultam no processo de digestão do alimento que foi ingerido, que deve conter lá um prebiótico que vá favorecer o seu crescimento, e produz em cada bactéria o seu excreta metabólico. Por exemplo, uma bactéria, ela consome a lactose e produz no intestino ácido lático. O ácido lático tem ação protetora, né, porque ele reduz o pH intestinal e a maioria das enteropatogênicas invasoras não conseguem se instalar num tubo intestinal acidificado. Muito bem, essa é uma das ações probióticas que uma bactéria pode exercer. Agora, para que essa ação seja efetiva,
Veja bem o que a gente está falando. A bactéria tem que estar no intestino, tem que estar se alimentando daquele bolo digestivo que está dentro do intestino e tem que estar produzindo ácido lático o tempo inteiro. A pergunta que nós somos obrigados a fazer nesse momento é: quando eu recupero 90%, qual foi a porcentagem de retenção dessa bactéria no intestino? O que entrou saiu e onde fica a ação probiótica? Na realidade, mais importante de dizer ingiro 100 e recupero 97 ou 95 é saber efetivamente quanto dessas 100 que entraram foram capazes de colonizar o tubo intestinal, de ter uma adesão com a mucosa, de coabitar dentro desse tubo para exercer a ação. Então, é importantíssimo considerar esse aspecto. E também lembrar que a bactéria, quando entra no intestino, ou quando, melhor dizendo, em qualquer situação, eu mudo uma bactéria de um meio de cultivo, essa bactéria demanda um tempo para se readaptar no novo meio. Se nós voltarmos ao nosso passado, para alguns mais jurássico, para outros nem tanto, lá atrás, e lembrarmos do tempo em que nós frequentamos os bancos de escola e estudamos microbiologia, nós vamos lembrar de alguma coisa muito parecida, que a bactéria, para crescer, ela se desenvolve em fases, a curva de crescimento. Eu tenho a fase lag inicial ou adaptativa, onde a bactéria, que nada mais é do que um saquinho cheio de enzimas, ela reorienta todas as suas enzimas para ser capaz de digerir aquele substrato. Por exemplo, se a bactéria está num meio onde a fonte de açúcar é a lactose, ela está produzindo em grande quantidade beta-D-galactosidase ou lactase para digerir a lactose e utilizar a lactose como fonte de carbono e energia. Se eu tiro essa bactéria e coloco num outro meio, onde a fonte de energia é um outro carboidrato, ela vai ter que reorientar as suas enzimas. Então, veja bem, quando eu consumo uma bactéria que está dentro de um pote, num frasco ou dentro de um alimento qualquer, essa bactéria tem que chegar, entrar no meu intestino e dentro do intestino ela vai se reorientar na fase lag até entrar na fase logarítmica de franco crescimento para poder produzir excreta metabólito. Ou seja, eu tenho uma fase de adaptação. E aí a importância do nosso leite humano começa mais uma vez a ficar evidente. Por quê? Quando a criança recebe o leite, ela recebe as bactérias probióticas e o pré-biótico que vai estar lá dentro, que são os oligosacarídeos nitrogenados, ou muito conhecido como fator bífidos, e você certamente já leu a respeito disso. Essas bactérias estão, portanto, crescendo num meio que é o leite humano, e o tubo intestinal está composto por um meio de cultivo para elas, que é a base do próprio leite humano, e não vai existir, portanto, fase adaptativa. Eu entro rapidamente em fase lag e as bactérias produzem, efetivamente, a ação que eu espero probiótica. Muito bem. Agora, como se dá essa ecologia microbiana entre o peito da mãe e o intestino da criança? Via de regra, na maioria das vezes, quando nós discutimos ecologia microbiana do leite humano, a maioria dos textos se preocupa, de forma também legítima, a discutir aspectos relacionados à patogenicidade dos micro-organismos. Agora, é importante também que nós discutamos um outro aspecto, que são exatamente essas bactérias probióticas que exercem uma ação extremamente positiva no intestino da criança, no intestino do recém-nascido. Efetivamente, essa ação ela é exercida de forma importante a partir do efeito que a natureza desenhou para proteger o peito da mulher. Ou seja, toda aquela ação probiótica que vai ocorrer no tubo intestinal da criança é uma espécie de lucro secundário. Ela só é possível por quê? Porque a natureza desenhou essa ação probiótica para que, num primeiro momento, essas bactérias protegessem a própria mama da invasão, por exemplo, das bactérias que compõem a flora normal da pele e não permitindo, instituindo uma barreira viva para que essas bactérias sejam, digamos, introduzidas no interior da mama e venham a produzir processos infecciosos, como a mastite, de forma
fácil, tranquila e rotineira. Ao contrário, mastite é um processo infeccioso que depende de uma série de circunstâncias e não é tão normal. Dentre outros fatores, é exatamente essa ecologia microbiana que protege originalmente a mama da mulher. E a partir dessa barreira protetora, ela vai exercer a proteção no tubo intestinal do recém-nascido, no tubo intestinal da criança lactente. Por isso, importante manter o leite humano, quer seja ele ordenhado via banco de leite ou amamentação direto ao seio, como também uma forma de garantir uma ação probiótica importante. Ou seja, nós acabamos de introduzir o conceito de alimento probiótico, de simbiose e uma rápida, muito rápida incursão sobre essa dimensão da ecologia. Revisite essa videoaula. Revisite o conceito de probiótico, revisite o conceito de prebiótico, né? E vamos, em seguida, conhecer um pouco mais de perto dos detalhes que compõem efetivamente, né, a ação protetora que o leite humano exerce a partir do seu papel probiótico no tubo intestinal da criança. Vamos lá?